Meu irmão ali conhece, os demais não. Oh, o João ali conhece, ele é o cara, né? Eu vim com a minha família, ali está a minha família, Gislaine, minha esposa, o meu filho Misael, a minha irmã Adriele, que se batizou aí no recital, Celebrity, foi isso? E eu estou hospedado com a minha família, na casa da minha prima Dani, com o esposo Ney, o esposo dela, os filhinhos que estão ali, o Lucas e a Isa. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Aqui está o tema da mensagem de hoje: 3 coisas para evangelizar. O que é essas 3 coisas que eu e você precisamos para evangelizar? De antemão, quero te falar, aliás, quero te pedir que esteja orando comigo, da minha família. Ano que vem, só falta um mês, em janeiro agora, nós estaremos em Aracaju, Sergipe, realizando uma missão Caleb. Estaremos em uma igreja lá realizando 15 noites de missão Caleb. Acabando as 15 noites lá, em janeiro ainda, nós vamos para Itabaiana, e na igreja que eu fui batizado, vamos realizar também ali 15 noites de evangelismo da missão Caleb. Eu peço aos irmãos que estejam orando para que pessoas, para a glória de Deus, para a exaltação do nome de Jesus, possam ser alcançadas, tá certo? E antes de orar, eu queria, juntamente com vocês, ler o texto do Espírito de Profecia. Deixa eu ver se eu consigo passar. Se não conseguir, o João vai passar para mim. Mateus, por favor, passa aí que eu vou conseguir. Só aumenta aí o fundo musical, tá? Mas vai começar agora. Eu queria ler com vocês esse texto aí, ó. White diz que ao nós trabalhar pelas pessoas, nós temos como companheiro os anjos. E quantos anjos são? White diz: milhares de milhares e milhões de anjos estão aguardando a oportunidade de cooperar com os membros de nossas igrejas para comunicar a luz que Deus generosamente, com muita bondade e amor, fez o que mesmo? Ele concedeu. E ela termina dizendo o seguinte: a fim de que seja preparado um povo para a vinda de quem? Para a vinda de Cristo. Ele vai estar dizendo que
clamar ao Senhor para que nos ilumine e nos ajude a entender a mensagem de Deus. Porque nós temos esse hábito de orar antes de estudar a palavra. E é isso que nós vamos fazer. Durante essa semana, estive pregando em algumas igrejas por aí. E Deus escolheu essa última igreja aqui para pregar. E louvado seja Deus, porque nas igrejas que passamos, eu e minha família, os irmãos falaram bem assim: ó, Deus mandou você aqui para falar o nosso coração. Será que eu vou ouvir a mesma coisa dessa igreja? Será que eu vou ouvir de você, irmão, de você, irmã, de você, criança, de você, jovem, de você que está aqui nessa noite? Deus te mandou aqui porque Ele quis que você falasse por intermédio do Espírito ao nosso coração. Feche seus olhos. Querido Deus, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque não faz o Senhor acepção de pessoas. Aliás, o Senhor escolhe os fracos para envergonhar os pobres. Escolhe aqueles que não são para reduzir a nada os que são. Por isso, Deus querido, eu te peço nessa noite, assim como nas outras vezes, que o eu desapareça, mas que Jesus apareça e prevaleça. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Que o eu morra, mas que Cristo viva em mim. Que o Espírito Santo abra a nossa mente, que o Espírito Santo abra o nosso coração e nos ilumine para entender como assim diz o Senhor. Repreenda, Deus querido, todo desânimo dessa igreja. Repreenda, Deus, todo egoísmo e orgulho, e que somente o amor e a humildade do Senhor venha brotar em nosso coração. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Fiz apelo para batismo, as duas crianças se levantaram e outras não. Aí no final, o Eduardo teve uma vontade no coração e disse bem assim: Júnior, eu estava com vontade de se levantar, mas pense numa vergonha. As pessoas não sabem o que eu já fiz. Eu não se levantei por causa da vergonha. Aí eu disse assim: então vamos combinar um negócio? Amanhã, quando eu fizer o apelo novamente, você levanta a mão e eu vou lá te buscar. Beleza? Ele disse: beleza. Aí ele, na outra noite, chegou, sentou lá, acendeu as luzes, comecei a pregar. Antes de chamar para o apelo, para o batismo, teve um sorteio, os presentes. E diga quem foi sorteado. Eduardo. Passa aí, Mateus. Olha o Eduardo aí, ó, de boné, casado, bermuda e tênis. E ele ganhou o presente. E o Eduardo senta assim, ó, fechado. Quase semelhante a vocês aqui. Todos fechados. Sempre fechado assim, ó. O Eduardo. Aí quando foi no outro dia, eu fiz o apelo. E quem que se levantou? Passa aí, Mateus. O Eduardo. Sem eu precisar ir lá pegar ele. Quando eu disse: quem nessa noite quer aceitar Jesus Cristo como Salvador e ter a vida mudada por ele? Se você tem coragem, levanta a mão, Eduardo, levanta a mão. Ele tirou o chapéu da cabeça e veio na frente. Ela tirou o chapéu da mulher. Abaixou a cabeça, refletindo na vida. Agora eu sou de Jesus. Tomei a minha decisão, não vou mais voltar para o mundo. E juntamente com outras crianças, eu estava feliz ali, empolgado, dando o meu tudo, porque Jesus Cristo deu tudo dele. Os irmãos cooperavam, os irmãos participavam, e eu dizia: dá uma salva de palmas. Todo mundo batia a palma para Eduardo, batia a palma para as crianças que tomaram a decisão do lado de quem? De Jesus. Eu imagino o céu batendo palma também. Só que, a penúltima noite, o Eduardo
Eduardo, antes de nascer, você foi escolhido. E pelo seu nome Deus te chamou. E de novo você nasceu. E você nasceu em nossa família. E pelo sangue de Jesus, eu tenho noção. Jesus Cristo te comprou. Você não é mais escravo do medo. Aliás, Eduardo, você é. Falei para ele. Você é filho de Deus. Assim como eu sou filho de Deus. Assim como você é. Assim como você é filho de Deus. Eduardo também se tornou filho de Deus. E ali está o Emerson lá do lado, com a camisa do Mengão, melhor que todo mundo. O Carlão lá na praia. Aqui do lado direito, está Rosa, a mãe de Eduardo, toda feliz. E detalhe, não tem Emerson, se batizou. Não tem Carlos, se batizou. Não tem Rosa, se batizou. E Eduardo se batizou. E a mulher dele, ele disse que ia se casar para se batizar também. Nós só batizamos a criança porque é pequena. O filho de Eduardo, Eduardo Júnior, o meu chamado. Eu vou te mostrar uma foto. E eu vou finalizar. Passa aí. Está vendo Eduardo aí? Você vê alguma diferença? Qual é a diferença que você vê? No rosto dele? O sorriso. É impossível uma pessoa aceitar Jesus Cristo e continuar sendo Deus uma vez. Mudou até o semblante dele. Ele começou a sorrir. Visitei ele, não mais drogado, não mais usando remédio, não mais escondido, mas na casa dele me esperando. E apresentei a ele uma manual e disse assim: eu quero vida de Jesus. E ele ficou lá, vida de Jesus, como comportou, trabalhei como comportou na cidade dele. Falei, não. Rosa aceitou também o livro, pegou o livro feliz com amor. Bota velho, eu quero ser feliz com amor. Ela pegou. Louvado seja Deus, sim ou sim. Irmão, já está dado. A minha esposa ela vai levar o Senhor, passa aí Mateus. Ela vai louvar. E sabe o que eu aprendi? Que para todo passado feio, Jesus Cristo tem um futuro lindo. Jesus tem um futuro lindo para cada um de nós. E sabe qual é o futuro? A eternidade espera. A eternidade espera cada um de nós. A cidade santa, uma rua, uma cidade totalmente pura, você sabe disso. E você vai receber vestes talares, umas vestes bonitas, brancas, palmas na mão de vitórias. E quando esse dia chega, nós temos que pedir a Cristo, Deus me prepara. Ela vai louvar. Depois do louvor nós vamos. E o louvor fala sobre a volta